Mas hoje não funciona assim, né? E a liderança que vai por esse caminho ou continua por esse caminho, na minha visão, ela é fadada ao fracasso. O Inverso chega ao seu último programa para fechar o seu primeiro ano. E é assim que eu quero saudar você e os nossos convidados, por isso estão aqui. É uma conquista estarmos com esses convidados, você já vai entender por que o tema e por que esses convidados, mas a gente lembra quando começamos o primeiro Inverso. De lá para cá, 52 programas onde a gente descobre a maneira como Deus ajuda, Deus nos esclarece as coisas, a gente pode conversar, discutir, concordar, discordar, rir e chorar, mas em tantas experiências do Inverso, a gente quer celebrar um ano de um podcast que conquistou muita gente e você que tem acompanhado a gente no privilégio de falar do Inverso. Para vocês que estão aqui, todos a primeira vez, que honra tê-los aqui. Por que Inverso, né, gente? Desde o primeiro programa eu falei, num mundo de ponta cabeça, quando você pensa de um jeito invertido, a gente alinha as coisas na direção do céu. E desde o primeiro programa, passando por 28 programas temáticos com assuntos bíblicos e doutrinários, chegando a dezenas de programas contextualizados sobre relacionamento, sobre criatividade, comunicação, questões acadêmicas, a gente decidiu encerrar essa primeira temporada de um ano. Calma que semana que vem já tem o próximo e a gente continua, viu? Não vai parar não. Mas queríamos terminar esse primeiro ano de podcast Inverso falando sobre algo que envolve a todos nós. A liderança, as novas gerações, o repasse, a coordenação de vida, gente que cuida e abençoa outras vidas. Esse é um assunto que a gente quer hoje celebrar nesse programa junto com você e junto com vocês. Obrigado pela presença de vocês. Só aquele recadinho, né? Então você já curte, compartilha, já comenta, fala pra gente, porque olha, o programa que celebra um ano tem que ser um programa diferenciado com você aqui com a gente. E por que eu tô aqui feliz e grato a Deus? Pelos convidados, tá? Cada um com a sua história, vocês já vão entender que vocês foram escolhidos de uma maneira muito especial pela produção, para cada um trazer um cenário de vida, uma percepção de liderança, um ambiente de formação de empreendimentos que vocês chegaram até aqui, e a gente compartilhar e se abrir de coração com a nossa audiência no nosso podcast Inverso. Obrigado, hein, produção, por ir atrás desse povo aqui, ó, especial demais. E eu já começo com a Tânia. Tânia, tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Inverso, tá? A gente tá aqui na mesma cidade e você vai explicar pra gente, sempre a produção me dá aqui uma série de argumentos da vida de vocês. Eu vou cortar tudo porque no Inverso a gente fica um pouco mais informal. Fala um pouquinho pra gente de você, Tânia, da sua história e do que você lidera. A gente quer começar aqui a entender um pouquinho do hemisfério de cada um na sua vida de liderança. Tá certo, é muito bom estar aqui, um prazer estar aqui com vocês, né? Participando do último programa da primeira temporada, do primeiro ano. E eu lidero, se é que a gente pode dizer assim, claro, uma escola de educação infantil. Certo. Ela tem 18 anos. 18? 18 anos, aqui na cidade de Horto Nogueira. E... Como que é o nome? Solário. Solário, né? Cuidou da minha filha lá. Aí, Cuidou da minha filha. É verdade. E a gente... no caso, eu abri a escola pensando... depois de trabalhar em algumas outras escolas, pensando que eu queria ter uma escola como eu acredito ser a educação infantil. Sim. Né? E aí esse é o nosso segmento e a gente trabalha nesse sentido ali com os pequenininhos. Qual a idade dos menorzinhos? Começa com que? 4 meses. 4 meses já deixam lá para vocês? 4 meses. 4 meses a 5 anos. Que legal. Então, foi por isso que a gente empreendeu neste caminho aí da educação. Tá bom. Né? Quantas professoras, quantos servidores estão ali com você? São 24. 24 colaboradores. 24 que colaboradores. Legal, quando a produção te chamou para vir participar aqui, tudo de boa? Ficou preocupada? Não, tranquila, né?
pra gente conversar. Tranquilo, mas eu fiquei pensando, nossa, o que será que eu tenho para contribuir vindo de um lugar pequeno, né? Com crianças, mas enfim. Eu tenho só 27 perguntas aqui para fazer a cada um de vocês, tá bom, gente? E assim que a gente celebra esse primeiro ano de um programa leve, agradável, mas que a gente quer abordar isso, essa realidade. É o grande empreendedor, é o microempreendedor, é a pessoa que vive a solidão pública da liderança. Vocês três vão ver, vocês três têm a mesma característica. O quê? A figura pública do líder e a figura particular das lutas do líder. Eu queria compartilhar um pouco com vocês, porque isso está na Bíblia, isso está na vida, né? Obrigado, Tânia, por estar com a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado por cuidar da minha filha também, aí, viu? Tá certo, aqui, tá certo. Clima de gratidão, né? Bons E por isso, tempos. meu amigo e brother Fábio, que bênção ter você com a gente. Pensa, o currículo aqui da comunicação, a gente sabe que é grande, a gente admira você, a gente sabe que você é uma pessoa com coração nas coisas de Deus, uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, mas com uma visão também de mercado, com a solidão desse mundo competitivo. Fala um pouquinho pra gente quem é Fábio e a construção dessa agência, a qual você também está celebrando uma conquista grande aí recentemente, né? Exato, acabamos de inaugurar um prédio muito bonito em Campinas. Muito prazer, obrigado pelo convite de estar aqui. Então, falar um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória. Eu fui professor do NASP durante 12 anos da minha vida. Nesse meio tempo, enquanto eu fui professor, eu percebi uma oportunidade incrível de aproveitar bons talentos que eu percebia lá na sala de aula e resolvi montar minha própria agência. Então, a minha agência nasceu em Arthur Nogueira, comecei aqui, depois de uns 4, 5 anos... Arthur Nogueira não estava mais cabendo nas nossas ideias, na nossa vontade de crescer, e a gente resolveu mudar para Campinas. De lá, então, continuamos evoluindo. Então, hoje nós temos uma agência de publicidade que tem aproximadamente 90 colaboradores. Além da agência, nós temos uma produtora de filmes chamada Ovo Filmes, que também se destaca muito no mercado nacional. A gente é especializado em produção de filmes publicitários para o setor de alimentos. Então já atendi Habib's, atendi Puma, grandes marcas aí super legais. E Arpejo também super em destaque no mercado. A gente também tem um viés muito forte para alimentação. Assunto, um lugar que eu gosto muito, a gente aproveita e come bastante, né, nas gravações das campanhas. Já tendo grandes clientes aí, conhecidos nacionalmente. Também a gente tem uma presença muito legal no segmento de energia. Atendemos um grande grupo chamado Grupo Equatorial, que hoje está presente aí com distribuição de energia em mais de 7 estados brasileiros. Recentemente adquiriu parte da Sabesp, então é um grupo referência no Brasil de empreendimento, de empreendedorismo, de crescimento. A agência tem 17 anos, se destaca muito no mercado, é uma das referências do interior paulista, e quando eu falo interior paulista, acaba sendo o interior do Brasil, né? A gente compete também com algumas agências de São Paulo, mas a gente está muito feliz com esse novo momento, novo prédio. Estou aproveitando esse momento aí para tentar expandir mais ainda a agência. E o Fábio Família? O Fábio Família é maravilhoso, é uma vida maravilhosa. Quando me mandaram aqui olha, Fábio, se você quiser fazer o reembolso da quilometragem, eu falei, tudo bem, eu vou fazer o reembolso da quilometragem. Estou a 1,5 km de distância de vocês. Aqui, né? Campinas, você está aqui pertinho. Eu moro aqui em Arthur Nogueira, então sou casado com a Neila, também é sócia da agência, a minha esposa. Cuida das finanças, não deixa passar um centavo. Então, tá tudo sob controle ali. E minha filha Ana Clara, minha paixão, meu maior presente que Deus me deu. Estudou muito tempo na Solário, né? Eu acho que ela entrou com uns 2 aninhos, muito mais no contexto de socialização, porque a minha esposa sempre trabalhou de casa, então ela conseguia administrar isso, mas a gente achou que era importante ela ter uma vida social um pouquinho ali, começar a se desenvolver, que ela era muito tímida. Continua sendo, mas ajudou. Legal, e agora tá na Escola Adventista aqui de Arthur Nogueira. Solário e Arpejo, quem diria, né? Tem alguma coisa especial, porque nada é mais precioso que a nossa filha, né? Imagina, né? Nada. Então... E agora já estou preocupado que daqui a pouco ela se forma no 9º ano, Educação Adventista de Arthur Nogueira se encerra no novo ano. Já estou sofrendo que vou ter que levar ela para o NASP todos os dias, mas
não abro mão da educação adventista na vida da minha filha. Coisa boa. Obrigado, Fábio. A tua vinda aqui, o grupo aqui tem um carinho, claro, que a nossa turma de comunicação se identifica muito com todo mundo que lida com comunicação. Você deve ter dado aula para alguns desses. Muitos, é muito legal. A gente agradece, porque, Fábio, a gente sabe que você tem o empreendedorismo, claro, uma agência com mais de 90 funcionários, só que também é o Fábio da igreja, é o Fábio da Bíblia, é o Fábio conhecedor de uma nova geração, um cara que abre o seu conhecimento para compartilhar. Então a competição do mercado não te obstruiu de você inspirar novas gerações. A gente sabe que isso aí é uma coisa muito alinhada com uma dependência de Deus. Então aqui são empreendedores, são líderes, são donos de empreendimentos, claro, na linguagem do mercado, mas com um coração nas coisas de Deus, né? Com a solidão que só o joelho dobrado vai te dar sabedoria para fechar ou não um negócio, contratar ou não um servidor. E é bênção ter vocês dois aqui. Sabedoria, tá, e eu diria também fonte de resiliência, né? Uau. Eu acho que é isso que a gente precisa muito. As lutas do empreendedor no dia a dia. Você falou muito dessa questão, né, de você ser solitário. Sim. As decisões mais importantes você está sozinho. E muitas vezes você não tem base para know-how para tomar essas decisões. Então, Deus acompanha muito nesses momentos. É Deus, né? Gente, dos 51 programas, esse é o 52º. É o primeiro que eu tô assim com a mão meio suando, dona Jaque, tá? Porque eu vou apresentar aqui alguém muito especial, e vocês são especiais, mas entendam o meu juízo de colaborador. Então, 24,90, que sou eu, um entre milhares de colaboradores, tá? E a gente sonhou muito com a vinda do pastor Maurício, tá? E aí, pastor, a gente orou e pensou, quando que a gente vai realmente fazer aquele convite que o pastor não pode dizer não, porque tem que ser um momento muito especial. Vocês sabem que o Inverso ele existe porque a gente tem um suporte, um apoio de uma igreja. E a gente aqui respeita todas as igrejas. Você já viu vários episódios, o carinho que a gente tem com todo mundo. Já falamos de dia de guarda, já falamos de respeito às religiões, assuntos tremendamente agregadores. Então você é bem-vindo. Mas eu já disse muito claro para você que eu sou pastor, somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos aqui localizados em São Paulo. E hoje eu tenho a honra de apresentar o meu líder, né? O meu chefe. Eu sei que não gostam dessa palavra, mas, pastor Maurício, privilégio, tá? Porque agora eu vou explicar para vocês algo que eu quero adiantar a bênção de tê-lo com a gente e ter esse tempo para a gente abrir o coração entre empreendedores e servos de Deus. Aqui nós estamos no estado de São Paulo, nós temos a nível de igrejas, mais de 2.000 igrejas adventistas, vocês frequentam, então imagina, 2.000 pontos, né, desse programa de liderança tão especial em todo o estado de São Paulo. Estou apenas aqui arredondando, temos mais de 300.000 membros que nós temos aqui hoje envolvidos na Igreja Adventista, só no ramo educacional, né, pastor? Um evento de educação que não alcança todos, já juntou 4.000 colaboradores, são 90 escolas. Então, essa é uma área para você entender o que é a Igreja Adventista aqui no estado de São Paulo. E Deus colocou como nosso gestor, nosso CEO para a linguagem de mercado, mas o nosso conselheiro e orientador, o pastor Maurício, que assume o cargo de presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na União Central Brasileira, que é aqui o estado de São Paulo. Então, pastor, obrigado pela tua presença, tá bom, pastor? Eu sei que o senhor estava preocupado ali com o que vamos falar. A gente vai conversar e eu quero ter muito juízo, tá, pastor? Me ajude, porque eu estou aqui preocupado com que eu vou estar aqui oportunizando ao meu chefe, mas brincadeiras à parte, essa admiração pela liderança. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí, pastor Maurício, expectativa, vida até aqui, gratidão, lutas, liderança, né? Obrigado, pastor Odailson. É um privilégio participar desse programa, né? Uhum. Eu estava aguardando já há um tempo. Eu sei. E foram passando os programas. Parabéns aí por um ano de programa. Esse é o 52º, né? É um privilégio participar dessa série especial de um ano, né? Pastor. Eu sou Maurício, casado com a Sara, já tenho 4 netinhos, são 2 filhos casados e a gente tem muita gratidão a Deus pela família. Eu trabalho para a igreja, foi meu único trabalho. Meu primeiro trabalho foi para a igreja. E eu estou servindo há 39 anos a Igreja Adventista como pastor. É um privilégio que Deus me deu, né? Tem a minha principal formação, é a formação teológica, e fiz algumas outras aí na área contábil, na área de liderança e tal, mas eu sou pastor, eu me considero pastor, embora dos 39 anos, 26 são só na área administrativa da igreja.
2 na secretaria e 24 na presidência de campos e de uniões. Então Deus tem me dado o privilégio de servir a igreja e privilégio de estar aqui hoje na União Central Brasileira, uma igreja muito forte, muito movimento de membros, de obreiros, de escolas, hospitais e a coisa é bem movimentada aqui. Mas louvado seja Deus e é uma oportunidade que eu considero assim um privilégio. Obrigado, pastor. Esses são vocês três, vocês entenderam, né? Na categoria, na característica, na experiência e na dedicação de cada um, vocês se assemelham pelas lutas da liderança, pelas lutas, pelos desafios, pelas oportunidades, pelos privilégios, pelas conquistas. Alguma coisa Deus permitiu no coração de todos vocês aqui, esse talento de ver além, de ter uma visão que é capaz de construir ou de orientar algo muito maior que vocês, né? Então, quando lida com outras vidas, você emprega uma vida, você toma decisões, a gente acompanha um pouco a agenda, pastor Maurício, as reuniões infinitas de um dia. É tudo muito grande e essa visão que cada um de vocês tem eu queria compartilhar. Primeiro agradecer, tá? Celebrando um ano, olha que privilégio no nosso Inverso a gente ter esse nível de conversa. Para isso, vem para cá a caixa, não se assustem que não tem nenhuma ratoeira aí, por até ser que esteja, não sei. Eu nunca sei o que está aqui, tá? A produção sempre prepara nesta caixa algum objeto ou alguma ilustração do assunto. Então, o nosso assunto é segue-me, né? É a liderança, é o serviço, é a visão de empreendedorismo cristão. Então, com essa caixa eu vou abrir e não tem resposta certa nem errada, não é uma charada, tá? É apenas o que vem na mente de vocês em primeira mão quando a gente vê isso aqui. Juiz, hein, Jaque? Eu tô com o meu chefe aqui, por favor. Tô preocupado. Vamos ver o que vai ter aqui. Eita! Bom, já que tenha juízo. Tá aqui uma caneta, gente, tá? Especial. E aqui tem um cheque, Arthur Nogueira, ó, junho. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ô, Jaque, isso aqui, gente, aqui, ó. Não quer dizer que esteja certo, tá? Isso quer dizer que vai nos levar a uma discussão sobre quem lidera, quem toma decisões. Quero ouvir vocês. Não tem ordem, não tem uma pergunta, tem só o que vem à mente de vocês quando a gente vê essa realidade da liderança, das decisões, dos colaboradores e às vezes da solidão que vocês têm na cadeira de CEO que cada um de vocês tem, né? Legal, hein? E aí? Posso lá, começar? Posso começar, vamos lá. Né? Já tô imaginando algumas coisas aqui. Para mim, liderança é o inverso disso. Obrigado por fazer propaganda. Exato. Tá bom. Eu acho que a lógica da verdadeira liderança é exatamente o oposto do ato de obrigar, de mandar. A gente pode usar como exemplo, é o exemplo mais clichê, mas o exemplo mais difícil de se fazer, que é a liderança de Jesus aqui na Terra. Então ele veio aqui para servir, ele veio aqui, se colocou à disposição, ele lavou os pés dos discípulos. E eu acho que para mim isso é o maior exemplo de liderança e que eu tento aplicar na minha empresa. Então, na minha empresa, eu não saio dando cheque em branco aí e dando carteirada e tentando sempre colocar a minha posição. Eu tento ser um chefe, um líder empático, que se coloca à disposição, que soa a camisa junto e que se coloca na posição de servo. Eu acho que esse é o lugar que a gente consegue mais empatia, criação de cultura e, de fato, produtividade. Eu acho que esse é um modelo, se eu entendi bem, né, o contexto aqui, né, enfim, essa minha percepção, eu acho que nós temos que buscar, de fato, esse lugar do servir. Acho que é o melhor exemplo da liderança. Certamente já teve um tempo em que funcionava na base da canetada. E não era no diálogo, não era no argumento, não era na unidade, era na assinatura. Exato. Ou na demissão, ou na regra. Mas hoje não funciona assim, né? E a liderança que vai por esse caminho, ou continua por esse caminho, na minha visão, ela é fadada ao fracasso. Então, é como a ordem até dos pais, né? Era
olhava e às vezes os filhos entendiam o que os pais queriam dizer, não precisava nem falar. Era na ordem. Hoje a gente sabe que não funciona assim. Hoje é porque a gente tem que explicar. Hoje existe uma coisa que é a coerência. E essa coerência pesa muito mais do que a função, né, do que o cargo. Então, a questão de liderança só na base da canetada, hoje ela não funciona. Excelente, pastor. Vamos lá. Apesar disso, realmente não funciona. O serviço é o melhor caminho e o exemplo é o melhor caminho. Eu acredito também nisso, mas ainda a gente ouve algumas influências de fora que vêm trazendo essa ideia de você precisa produzir, você precisa render tanto do ponto de vista financeiro. No caso, talvez... do Fábio, a gente precisa, sei lá, aquela empresa tal fez não sei quantos comerciais, então você precisa ter 100 e tantos alunos, você tem que cumprir as metas, você precisa bater as metas, você precisa ir atrás, você tem que ter mais isso, se você não fizer assim. Então a gente ouve muito isso também de algumas consultorias que a gente vê por aí, nessa questão de você assim, não, mas você é muito boazinha, você é muito bonzinho, isso aí não vai dar certo, né? Apesar de ter essa linha do exemplo e do servir, a gente ainda vê muito esse tipo de cobrança, né? De externos, vamos dizer assim, de uma pressão que se faz, não, você não vai crescer, você vai ficar sempre desse tamanho, né? Então ainda tem essa questão de você, tipo, vamos apertar aqui, vamos fazer isso, não pode comprar isso, senão vai faltar tal coisa, né? Então ainda existe isso. Não, se você for lidar com cada funcionário, com cada colaborador, caso a cada caso, porque cada um vem com a sua demanda da sua casa, a gente precisa entender isso e tal. Não, mas regra é regra, se você ceder aqui, você vai ter que ceder para esse também, né? Então ainda existe um tipo de pressão, né, com isso. Eu acho que conforme as organizações crescem, você tem que ter metas também, né? Não dá para a gente, né, ficar apenas ali sem um caminho direcionado. Mas eu acho que o papel da liderança, nesse caso, é se colocar à disposição para ajudar a alcançar essas metas também, né? Então, não é só falar, olha, a gente tem que fechar aqui um faturamento de tanto. O líder, né, o principal vendedor dessa empresa, né, no meu caso aqui, né, eu tenho que estar junto com a minha força de vendas, colocando o meu conhecimento à disposição para eles terem uma referência. Então, eu acho que até o pastor Maurício, quantos? 4.000 colaboradores? Uma educação e a parte, né, professor? Então, alguma ideia? É uma organização muito grande que eu acredito que qualquer movimento financeiro que ocorra, ele é muito sensível e faz uma diferença, né? Então, provavelmente devem haver diversas metas e caminhos, estratégias que precisam ser desenvolvidas e alcançadas. Mas eu acho que é aí que o líder precisa atuar, né? Ele precisa estar à frente disso e não simplesmente à parte, vai lá e faz. Porque a partir do momento que ele vai lá e tenta executar essa meta junto, ele vai descobrir, poxa, realmente aqui existe uma dificuldade, vamos procurar um caminho para resolver isso. Então é se colocar à disposição, servir junto, e acho que isso é o caminho mais saudável de uma liderança, né? É possível, não é possível fazer, exato. A gente vai conseguir, a gente não vai conseguir, vamos retroceder. E acho que nesse ponto da conversa é interessante a gente fazer uma diferença. Se a gente colocar essa questão aqui da canetada como arbitrariedade, é o lado negativo. Porém, qualquer um na função de liderança, há um item que é necessário aí, que é voz de comando. Por isso é líder. Tem que ter voz de comando, tudo bem, contato, com amor, com carinho, com direcionamento, mas essa voz de comando não é a arbitrariedade da canetada. Mas o líder, ele precisa ter essa voz de comando. Tá todo mundo olhando para ele, querem seguir, né? Exato. E ele precisa
puxar a fila ali. E aí eu queria perguntar a vocês, com muito respeito, e por isso eu vou aproveitar cada momento aqui com vocês. Vocês não estariam na função que estão, nenhum de vocês três, se vocês não fossem obrigados a tomar decisões difíceis. Tá? Então, claro, eu me relaciono um pouco mais aqui ao pastor Maurício. Já tivemos em reuniões, pastor, que eu vi lágrimas nos seus olhos de dor, mas a total percepção da necessidade de uma decisão extremamente difícil, dura, que aos olhos de qualquer crítico aí vai dizer, ditadura, aquela chefa lá, acho que aquela chefa, ou seja, nunca vai ter uma decisão, uma rescisão, uma demissão com sorrisinhos, nunca, sempre vai ter uma sensação difícil, ou nunca vai ter um alinhamento, um feedback de alinhamento com um bolo de aniversário para ser cortado, é difícil isso. Então, aí eu queria trazer para vocês o pedido. Vocês vivem as decisões difíceis que levaram a vocês serem os líderes das corporações que vocês representam. Aonde vocês buscam a inspiração? Então, eu creio que não precisa ser necessariamente Bíblia, mas pode ser mercado, alguém, família. Quando você está sozinho e diz, eu tenho que tomar essa decisão. Ninguém vai ficar feliz, mas eu sei que é certa. O que vocês buscam e aonde vocês recorrem para esse oxigênio, dar respiração a vocês, como o pastor falou, para essa voz de comando, mesmo na contramão e no inverso da alegria, às vezes generalizada. Não é fácil, eu falo que o meu sócio é Deus. Tá. Que eu, nunca tive sócio, então o meu sócio é Deus. E às vezes a gente trazer para algumas pessoas, para amigos, eles não vão compreender aquilo que está acontecendo, né? Eu busco sempre orar, converso sempre com meu marido, que traz uma clareza de fora, certo, né? Porque às vezes a gente está no olho do furacão, a gente não consegue. Você imagina que aquilo precisa ser resolvido, mas a gente não consegue exatamente tomar a decisão tão acertada no olho do furacão. Então, levo sempre para o meu marido, mas o joelho no chão. Diariamente eu oro pela minha equipe toda, e por todos os alunos e por todas as famílias dos alunos. Mas para tomar as decisões mais complicadas, joelho no chão, porque a gente sabe que são pouquinhos funcionários, né? Mas qualquer coisa que a gente faz vai mexer com a vida de todo mundo. Então, são basicamente... Eu converso também bastante com a minha mãe, que foi da área da educação há muitos anos, mas a inspiração é Deus, que vai dar a direção. Vamos lá, referências, pastor, ou onde vocês buscam, onde vocês conhecem alguma história que inspira vocês, né? É fácil e até gostoso tomar decisões quando você sabe que aquele tipo de decisão vai agradar a maioria. É difícil agradar 100%, mas a maioria. Porém, você tem que tomar decisões em alguns momentos que você sabe que para qualquer lado que você vai desagradar a maioria. E você tem que tomar decisão. Então, isso às vezes pesa muito, sabe? Às vezes tem reuniões que a gente termina, por exemplo, uma assembleia de uma associação, de uma união. Você está ali, você não fez exercício físico, você não ficou carregando coisas, você está ali só pensando. Mas quando chega no final de uma reunião dessa, você está tão exausto, que você não quer nem conversar mais. No meu caso, eu gosto de um tempo de quietude. Eu gosto, isso me ajuda a parar. Às vezes eu vou caminhar e não levo nada de botar fone de ouvido. Eu vou calado, quieto, caminhando e a cabeça vai pensando. Isso me ajuda, né? E aí nesse momento, às vezes em oração, pedindo a ajuda de Deus, a gente com o tempo vai vendo algumas soluções que você não tinha visto de maneira nenhuma. Mas Deus abre uma porta aqui, uma porta ali. Então, essa quietude para mim é bom. Às vezes eu tenho um tempo que eu preciso ficar comigo só e pensando e tal. E Deus vai me ajudando nestes momentos. Vamos lá. E aí, bom, minha esposa é assim também. Eu entendo ela quando começa a se ligar um sinal amarelo. Opa, vamos deixar ela quietinha aí, que ela precisa refletir. Isso é muito bom. Eu gosto...
de olhar a minha própria história e voltar ao começo de tudo para me fortalecer. Então, na inauguração do prédio, eu fiz uma coisa legal. No final assim, do evento, eu fiz uma palestra e aí eu fiz os top 3 lugares melhores da agência, os mais bonitos. Aí eu comecei mostrando lá a fachada, que ficou incrível. Coloquei uma foto linda. Aí depois eu coloquei uma foto lá do espaço onde a gente recebe os clientes, que é o meu top 2 da agência. E aí o top 1, todo mundo estava esperando um lugar magnífico. E eu coloquei a foto do primeiro escritório, da primeira sala, aqui em Arthur Nogueira, Rua Fernando Arens, número 1000, uma salinha feia. Olha isso. Tudo usado, os equipamentos, os móveis, tudo muito simples, mas eu coloquei esse é o melhor lugar da minha agência. Porque lá, quando eu tenho uma decisão difícil de tomar, por exemplo, de repente uma crise financeira, eu me recordo que lá eu comecei com R$0 no bolso e consegui crescer e me desenvolver e ter hoje uma potência na comunicação. Quando eu estou me achando muito, pastor, que acontece também, né? A gente ganha um prêmio, se destaca no mercado, uma nova conta, e aí a soberba tenta tomar conta do coração, eu volto para lá. Eu lembro que é lá que eu preciso ser humilde, preciso ser um servo, preciso me colocar no meu lugar, porque tudo isso aqui é passageiro. Então, eu gosto de retornar ao meu passado para reforçar as minhas posições e seguir em frente. Para qualquer decisão, seja uma decisão boa, que é uma delícia tomar, como o pastor Maurício falou, poxa, vamos construir um prédio, eba, vamos, show de bola. Agora vamos ter que cortar custos porque não temos mais dinheiro para terminar o prédio. Aí, poxa, que difícil, né, essas decisões. Então, eu gosto de retornar ao começo da minha história, porque lá tudo era mais difícil, tudo era mais complicado e se Deus nos ajudou no passado, eu não tenho dúvidas que Ele vai continuar ajudando no futuro. E aí eu vou para vocês. Todos respiram, muitos transpiram, alguns conspiram, mas são poucos os que inspiram. E eu quero perguntar a vocês, onde hoje nós podemos tirar exemplos ou onde vocês se alimentarem ou como a gente pode hoje apresentar uma liderança inspiradora? Porque vocês três, o princípio bíblico, o princípio dessa generosidade humana, essa preocupação de servir, é uma coisa que aí fora no mercado não dá nem tempo, né? Não querem nem saber. Veja, você está muito mais ligado na competição do mercado e eu pensando assim, gente, na contramão do mundo, um gestor que quer inspirar novas gerações, quer repassar o conhecimento, quer deixar um legado, quer fazer prosperar, sem dúvida, o seu sonho com Deus. Mas vamos lá, e essa inspiração? Existe isso? É possível uma liderança inspiradora? Eu creio que sim. Eu acho que não só por ser eu aqui, mas todos nós temos princípios religiosos, mas a Bíblia para nós é um manual de liderança. A gente não se cansa de ver exemplos bíblicos de líderes que, quando a gente começa a estudar a história deles, para nós é uma inspiração. Tem uma lista, né? Uma lista enorme. Se você pensa em Moisés, com toda a sua paciência, enfrentando todas aquelas dificuldades de um povo no deserto, faltando as coisas, mas Moisés, ele se envolveu tanto com o povo, ao ponto de em um momento ele dizer para Deus assim, Senhor, se não der para perdoar esse povo, me tira também da lista aí, porque intercedendo pelo povo. Você vê um tipo de líder, e o povo não aliviava com Moisés, o povo aprontava, questionava e tal, mas ele se envolveu de tal forma. Moisés, mas você tem uma lista de outros. Você vai para quem sucedeu Moisés, Josué. Que líder fantástico foi Josué, né? E ele tentava, eles conseguiram entrar na terra, conquistar muitas coisas, e chegou um momento que ele chamou o povo e disse, gente, não dá para continuar desse jeito. Eu falo, e vocês escolham a quem vocês querem servir. Mas tem um detalhe, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Olha que exemplo de um líder que puxa a fila e ele vai na direção, tenta, e quando tem dificuldade, ele diz, olha, eu vou por esse caminho. Cai o céu, cai a terra, e a gente tem outros, e a gente vai lembrando de outros. Você lembra de Caleb.
Caleb foi alguém que conseguiu algo incrível quando ele recebeu uma promessa de Deus de que ele ia dar para ele uma montanha, que ele foi lá, ele vistoriou aquela montanha, todo mundo desistiu, ele continuou. 45 anos depois, ele chega para o amigo dele e diz: Josué, lembra lá, 45 anos atrás, Deus me prometeu essa montanha. Eu estou hoje idoso, mas eu quero essa montanha. Deus me prometeu, Deus vai me dar. Caleb era alguém focado. E olha, a gente poderia ficar aqui o resto do programa só lembrando de exemplos bíblicos de líderes que foram líderes muito especiais. Para mim, é uma inspiração estudar, ler sobre estes líderes. Vamos lá. Inspiração? Inspiração, né? Eu gosto muito da palavra criatividade. Eu acho que ele é muito criativo. Fábio é muito criativo. Publicitário entre nós aqui. Muito criativo. O líder, né? Ele tem que ser bem criativo de vez em quando, quase sempre, né? Para lidar com as situações do dia a dia. Eu gosto muito de pensar, algumas vezes eu gosto de pensar quando eu preciso tomar uma decisão. Confesso que já até pensei no pastor Maurício, inclusive. Eu penso assim, o que uma pessoa faria? O que fulano faria se tivesse... Como ele tomaria essa decisão? Então, algumas pessoas que eu admiro, como líderes religiosos ou outros líderes, pensar como eles pensariam para tomar essas decisões para me ajudar, como inspiração. Mas, recentemente, eu tenho uma inspiração nova da Bíblia. Eu terminei de ler a história de Davi e eu achei bem interessante algumas coisas e peguei alguns detalhes da história dele. E ele era um líder que inspirava. Certa vez ele disse que gostaria de beber água de Jerusalém da fonte. Alguém levou para ele, né? Então, se ele não fosse talvez um líder que inspirava, ninguém nem ia se preocupar em levar. Ele tinha suas capacidades pessoais, ele era músico, ele conhecia estratégias de guerra, e ele juntou um exército, ele tinha hombridade, ele tinha coerência, né, naquilo que ele fazia, aquilo que ele acreditava, né? Então, a visão que ele tinha respeito por Deus e por aquilo que Deus tinha instituído. Então, recentemente eu vi, depois de terminar nos meus estudos sobre Davi, que ele é um líder assim que eu passei a me inspirar mais depois que li a história completa dele. Achei bem interessante. Fora esses líderes mais que convivem entre a gente, que tem seus erros e seus acertos, mas que a gente pensa, né? O que essa pessoa faria? Às vezes penso em professores antigos da FAED, sim, né? Da antiga FAED. Com certeza. Lembro lá para pastor Gerson Pires. Pastor Gerson Pires falava isso, olha né? Ficou legado. Pastor Orlando Ritter, professora Áurea Soares. Então, grandes professores... E líderes também lideravam, porque liderar uma sala de aula também é liderar, né? Então, eu às vezes penso nisso, estou fazendo isso, estou lembrando, eu preciso resolver isso, preciso atender essa família, preciso conversar com esse pai, né? Aí, sim, gosto de imaginar isso, então acho que é uma inspiração. Fábio, para você eu vou complicar um pouco mais. Ai. Não, eu estava aqui já preparando a minha resposta. Vai ser mais difícil. Por quê? Você lida diretamente com as novas gerações. Sim. Você, no ambiente publicitário, numa agência de propaganda, com 90 servidores, não sei a idade média deles, mas certamente você vai ter os mais experientes, mas você lida o tempo todo até com
Os mais experientes talvez sejam o menor número. Menor né? número, certamente. Menor número. Então o turnover que vai ter ali, a mudança, gente que chega querendo ser bilionário em um mês já quer virar chefe. Você lida com essa festa que é a nova geração. Acertou tudo, não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Agora me diz, então, nesse assunto de inspiração, certo. Eu acho que cada vez mais essas novas gerações, os colaboradores recém-formados, eles vêm com expectativas. Demais. E ser inspirador é um peso. Como é que você lida, então, hoje com isso? É a mesma pergunta, mas agora puxando para essa garotada, né, que vem para o mercado. Eu trabalho com um grupo muito jovem, marginalizado. Marginalizado no sentido... É um grupo muito diversificado e plural. Publicitário e a galera do cinema é um público muito, muito difícil. Eles rejeitam a religião de maneira geral. Então, se eu for lá, por exemplo, gente, vamos estabelecer um culto toda manhã. No outro dia eu tô no Twitter, lá no Novo X agora, recebendo críticas. Crise. Então, eu não consigo pela palavra, e eu vou muito pelo exemplo. Então, acho que essa é a minha melhor pregação. Então, até uma frase muito que eu gosto muito, que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Né? Então, eu acho que eu tento todos os dias demonstrar afetividade, compaixão, entendimento, empatia, e aí a gente vai conseguindo construir uma relação muito positiva. E acho que esse exemplo, ele consegue, de alguma forma, transmitir a pregação do evangelho da maneira como eu gostaria. Né? Então, eu tento muito ir pelo exemplo. Mas, eu preciso receber também, né, inputs para poder ser essa inspiração. E acho que eu preciso, de fato, ser um líder que eles olhem e aspiram confiança, baseada no conhecimento que eu tenho. Então, eles precisam ter isso. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter inputs que me coloquem... que eu consiga transpirar essa religiosidade, essa compaixão que eu acredito. Então, eu tenho que, de fato, me conectar nesses dois universos. Conhecimento do mercado... Sim. E também me inspirar na religião para poder transmitir o que eu quero, sabe? E acho que eu venho conseguindo, mas é um grande desafio, principalmente que a gente passou 3 anos e meio em home office. Sim. Como que se constrói cultura 100% do time em home office? A gente começou em home office no momento da pandemia. Nesse momento a gente começou a construir o prédio, entregamos a nossa sala, aproveitamos o momento e encaramos esse desafio e só voltamos a trabalhar presencialmente agora. Então eu diria que muitas pessoas estão me conhecendo nesse momento. Foi muito legal. A gente fez um evento semana passada, levamos o Martin, o pastor Martin lá, foi super gostoso. E eu vi que as pessoas olhavam assim, olha, religião não é assim tão... Que legal isso. Tão careta assim, né? Poxa, que bacana essa história que o Fábio está contando, que o Martin trouxe aqui. Então, a gente tem que tentar construir isso aos poucos, com muita sensibilidade, para a gente não gerar o efeito contrário que a gente quer, mas ao mesmo tempo deixar a nossa marca nas pessoas, né? A convivência, o relacionamento é muito importante para isso. Exato. Né? Você falou, estava em home office, o pessoal não se relacionava, Exato. não conhecia, era muito superficial. Então essa convivência ajuda no caso do exemplo. Né? E eu estou muito feliz e muito esperançoso que esse momento são pessoas que muitas sofrem de depressão, tem burnout, muitos problemas de saúde mental, e eu acho que claro, tem um fator Deus aqui. Eu acho que quando a gente tem uma inspiração e uma base religiosa, isso ajuda a gente a manter uma saúde mental muito mais de qualidade. E eu estou muito feliz com esse momento de poder transmitir isso para eles. Mas eu também queria trazer uma frase aqui que eu gosto muito. Desculpa, pastor. Fábio, vou ter que fazer um merchandise aqui para nossa profetisa Ellen White. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que eu ouvi no começo, quando eu comecei a minha agência. E eu tento todos os dias colocar isso em prática. Porque tem coisa que me deixa feliz. Ganhar um prêmio me deixa feliz. Ganhar uma nova conta, aumentar o faturamento da agência me deixa feliz. Mas eu fico muito feliz quando eu percebo que eu não deixo que as coisas do mercado e do mundo, dinheiro, prêmio, crescimento, fiquem acima dos valores. Excelente. E nós somos seres humanos. De vez em quando a gente comete falhas, a gente dá uma escorregada. Mas quando eu consigo
colocar os valores acima. Então, por exemplo, já chegou na minha agência possibilidade de eu atender contas de bebida alcoólica. Um dinheiro relativamente bom. Com certeza. Obrigado, mas eu vou passar, não vou aceitar. E aí, isso é tão gostoso, quando você consegue vencer o desafio, né? Certo. E essa frase da Ellen White é muito, muito boa. A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem, nem se vendam. Homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Então, puxa, como é gostoso quando a gente consegue inspirar, Claro. crescer num mercado super hostil e ainda permanecer com os valores que a gente aprendeu desde a infância. Amém. Né? Líderes queridos, eu falei que tinha 27 perguntas para cada um, mas foi fake news. A gente não quer aqui fazer uma tabela de perguntas, é um abrir de coração. Tomara que esse podcast chegue ao coração de todos os empreendedores, todos os que lideram, todos que são CEOs, gestores de algum empreendimento, de uma empresa, começando ou já no seu clímax de prosperidade. Assista isso e compartilha, que aqui são pessoas envolvidas com a solidão da liderança, compartilhando os princípios da liderança. Eu queria trazer para vocês, nesses minutos que a gente tem, talvez a pergunta mais pessoal para vocês. Que a gente costuma falar também, né, a empreendedores, a gente recebe os convites, vai lá e conversa. Pastor Davidson, fale aqui. Semana passada eu estava em São Paulo, o pastor Maurício acompanhou, estava ali falando, Fábio, para um grupo de empreendedores de São Paulo, a maioria não cristão, a maioria não adventista, nem bíblico. E você vê que as pessoas, quando você toca em algumas cordas, eu não vou falar de ROI, de empreendedorismo, não vou falar de faturamento, isso é assunto de vocês, isso é o mercado de vocês, é o dia a dia de vocês. A minha função é uma outra área. E aí você percebe que você quebra um pouco a guarda quando você chega nessa aplicação que eu queria fazer para vocês agora. Se vocês são gestores, pode ser dezenas de funcionários, pode ser milhares de funcionários, pode ser um lugar recém-inaugurado, pode ser milhares de lugares que o pastor está cada dia, cada sábado no ambiente da igreja. Pode lidar com famílias, a geração mais protecionista, né? Os pais mais corujas do mundo. Então vocês... Uma característica do líder, do empreendedor, do CEO, vocês são absolutamente malabaristas. O que é isso? Vocês não podem viver só para uma única coisa. É uma reunião que sucede outra. Eu vejo pelo pastor Maurício que às vezes no mesmo dia são 8 reuniões que vão de reunião, pastor, de Bíblia, com reunião de hospital, com escola, com um departamento. Ainda chego eu lá pedindo um cenário para fazer o inverso. Então a gente sabe que a mente vai de um lugar para o outro no mesmo dia. Então vocês, para estar onde vocês estão, vocês equilibram inúmeros malabares, como se fossem bolas. Né? E essas bolas vocês estão lidando o tempo todo, desde que acorda até que dorme. Se não cuida da saúde, vai quebrar em outro canto. Se não cuida da família, não vai cuidar do faturamento, não fecha, tem a demissão, tem a rescisão, tem a contratação, tem isso. Vocês jogam para o tempo todo. E aí, eu trouxe para vocês esse exemplo aqui. Seria tão bom se todas as bolas fossem bolas de tênis. O que é isso, né? Caiu, você recupera. Veio a pandemia, você teve que fechar. Caiu, você recuperou e ainda inaugurou algo melhor. Então tem coisas na vida da liderança que você, no malabarismo, sabe que você está lidando com isso e se por acaso ela cair, você recupera. Agora, o problema é quando você tem esse tipo de bola. Isso aqui é uma bola de cristal, tá? Que a gente comprou lá em Poços de Caldas. A minha esposa fica brava quando eu pego lá de casa. Mas eu acho que vocês já entenderam. Primeiro, essa aqui não é uma bola de Natal, que você aperta e ela quebra. Não, pode apertar com força, então ela não vai quebrar. É um vidro resistente. Mas é um vidro. Vocês são líderes. O que vocês podem dizer para mim, na visão de vocês, quais são as bolas que vocês podem deixar cair, as coisas do mundo, às vezes você pode ter um déficit, pode fechar no vermelho, mas é o fim ou você recupera? Agora, esta aqui, se você deixa cair e quebra, não recupera. E eu queria levar vocês a essa reflexão final. Hoje, para vocês na liderança, qual seria, não vou dizer que é o ponto fraco, não é um ponto fraco, mas é um ponto essencial e vital, que você, se você perder, quebrar, não volta. Isso aqui, Deus cuida, a gente recupera, a gente corre atrás, dá um ano, a gente vai, fecha uma outra reunião, vem uma outra conta, numa outra reunião eu consigo ajustar. Eu queria ouvir de vocês
qual talvez sejam as maiores lutas que vocês entendem ao lidar com as bolas que quebram e não voltam? E aqueles compromissos que você consegue recuperar. Isso aqui seria prioridade absoluta. Isso aqui seriam importâncias, mas que não quebram. Quero ouvi-los. Quem começa? Quais são as lutas? Agora abriu o coração. Eu queria chegar nesse ponto aí. Chefe, não me demita, por favor. Não, mas é com carinho. Porque eu sei que vocês passam isso, né? Então, às vezes, é importante dizer quais são aquelas prioridades que vocês entendem. Se eu não posso abrir mão. Se eu abrir mão disso aqui, quebrou e não volta. Eu coloco nessa bola de vidro pessoas. E aí envolve pessoas, tanto colaboradores quanto os clientes que eu atendo. Então, uma reputação quebrada aqui, você não consegue mais recuperar. E aqui eu coloco tudo que está relacionado ao mercado. Agenda. Cliente, vai e volta, faturamento, cai, cresce. Tudo que está relacionado à economia, a mercado, a números. E aqui, pessoas, clientes, colaboradores, parceiros. A gente tem lá nas nossas empresas, a gente tem um cuidado enorme com isso, sabe? Então, de criar relações verdadeiras. Então, eu tenho muito orgulho, por exemplo, acabamos de inaugurar o nosso prédio, foram mais de 226 fornecedores contratados, todos a gente honrou cada centavo na data que a gente combinou, bonitinho. É uma relação. Sim, relações. É uma relação com uma pessoa que sabe que eu tenho uma conexão religiosa e eu coloco em prática aquilo que eu estou tentando pregar, né? Então, eu acho que é nesse lugar que a gente tem que colocar, ter esse cuidado para não quebrar. Relações quebradas não voltam. Reputação quebrada não volta. Do que o líder não pode abrir mão? Eu colocaria na bola menor, numa bola todo o dia a dia, no caso de uma escola, no caso eu estou falando de uma escola, rotina. Mas podia ser de qualquer coisa. Reuniões, as festas, os projetos, dia da criança, dia dos pais, né? Se não deu certo, nossa, não ficou muito bom isso, mas o ano que vem a gente faz melhor, vai dar tudo certo. Eu colocaria nessa bola que a gente não pode quebrar a confiança, a ética e o amor. Incondicional por aquela criança. Então, se eu quebrar a confiança das pessoas que estão comigo, das que trabalham comigo, junto comigo diariamente, ou das famílias, ou da criança, se ela não confia mais em mim, acabou tudo. Então, eu colocaria essas 3 palavras: confiança, ética e o amor. E aí, pastor? Eu acredito que a maioria das relações, das atividades que nós fazemos está ali perto da bola de borracha. A partir do momento que você está numa função de liderança, você querendo ou não, você é vitrine. E é muito difícil você, estando numa posição assim, você ter aqueles momentos que você diz assim, não, agora eu vou me desligar, eu quero cuidar da minha vida. É difícil. Eu digo, no meu caso, assim, na liderança da igreja, você não consegue separar as coisas. Você está, às vezes, de férias com a família, num local que você nunca foi, chega ali daqui a pouco, pastor fulano de tal. Então, volta e meia você está tomando decisões. Você pode se equivocar, mas há oportunidades de voltar atrás. Agora, eu acho que são poucos os casos que representam essa outra bola, mas a gente também se depara com algumas decisões que a gente tem que tomar, que elas têm consequências assim, quase que eternas. E aí vem um peso muito grande para você não errar, né? Você se cobra. Eu não posso errar aqui, porque envolve, inclusive, a vida de pessoas, o futuro de pessoas. Então, o cuidado para a gente tomar certos tipos de decisões
ele é muito grande, porque a gente não tem como prever as consequências disso. Eu não diria que são muitos momentos que a gente se vê nessa encruzilhada, mas é um privilégio ou a dificuldade de uma função de liderança, né? Se fosse só para as coisas fáceis, se fosse só para as inaugurações, só para a festa de batismo, só para... seria uma maravilha. Mas faz parte também esse outro lado, que são decisões difíceis, mas é o preço que se paga. Líderes, que vocês aqui inspirem e representem tantos outros. Eu acrescentaria nessa bola, né? A família, a saúde, coisas que vocês sabem que se não cuidar, perdem, né? Quantas vezes eu vejo o pastor ali caminhando, eu vejo assim, uau, se não coloca a caminhada, não vai nunca ter tempo, nunca, mas não volta. Não volta o tempo, não volta a saúde, não volta a família, os relacionamentos, esses valores que eu acho que uma liderança não pode abrir mão. Você falou da tua esposa junto contigo no negócio, Tânia ali lidando com famílias. Eu conheço mais proximamente, pastor Maurício, a prioridade absoluta, pastor, dada à família, a esses vínculos que vão inspirar nas palavras não faladas, né? Então você não vai lá no mercado cinematográfico, publicitário, ostensivo, pregar sobre família, mas eles olham você. Eles olham os princípios, pastor. Olha a prudência nas decisões, olha o joelho dobrado numa admissão ou numa rescisão. Então eu queria aqui terminar primeiro agradecendo a vocês, tá? Por serem esse exemplo, essa inspiração. Tá? Deixar aqui aberto, se tiver algum texto, alguma lembrança, pastor, alguma coisa que gostaria de mencionar para o nosso internauta. Conversa boa, é para inspirar, é para talvez alertar alguns que estão no universo do mercado. E aqui posso te garantir, não pensa que é todo líder perdido, que é todo o empreendedor maluco, que é todo mundo tóxico. Não, tem muita gente que consegue equilibrar os malabares da vida e com Deus tomar decisões corretas para inspirar, para liderar e para tornar o mundo melhor com os empreendimentos que Deus oferece a cada um, né? Vamos lá, mensagem aberta para vocês. Se me permite por favor, minutinho, pastor, quando você me convidou e falou do tema, eu fiquei pensando e eu lembrei de um detalhe que eu quero terminar aqui a minha parte. Num programa que nós fizemos aqui, no NASP, em parceria com a Andrews University, que é o programa de liderança. É um mestrado e tal, vários módulos e tal. Teve muita coisa interessante nesse programa, mas se eu pudesse resumir esse programa em poucas palavras, o que mais valeu para mim nesse mestrado em liderança foi a comparação da liderança como uma liderança servidora. Né? E essa comparação a gente vê de forma clara na Bíblia. Eu não vou ler, vou lembrar de 2 versos da Bíblia. A liderança de Jesus e a liderança de Lúcifer. Então você vê o lado de Lúcifer quando ele diz lá em Isaías: eu quero ser maior, eu colocarei meu trono acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Essa era a pretensão dele. Aí você vê Jesus. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e veio a esse mundo. A expressão é subir para baixo. O maior exemplo de liderança que a gente encontra é o exemplo de Jesus, é a pessoa de Jesus. É aquela liderança que vai, que orienta, que puxa a fila, mas que está disposto a servir. Esse é o melhor tipo de liderança. E que Deus nos ajude a ter sempre esse tipo de liderança, ou esses traços de uma liderança servidora. Eu não sou líder para mandar, para ser servido, mas para servir da maneira que eu puder fazê-lo. Que bacana. Então isso. Eu queria terminar a minha parte com isso. E aí? Eu queria falar uma coisa que é bem clichê, que as pessoas falam bastante, mas se é que é uma ideia, uma dica, alguma coisa que é da parte administrativa, e que hoje na administração a gente ouve falar também disso, né? Da gente ter cada vez
casca, a pele mais dura para os intempéries e o coração mais mole. Legal. Pra gente talvez pegar o caminho, o exemplo de Jesus e seguir na liderança. Bacana. Muito bom. Bom, eu gosto muito também dessa inspiração de Jesus como o exemplo ideal de líder. Acho que é o que a gente tem que buscar todos os dias. E no meu segmento especificamente, que é um segmento mais hostil à pregação do evangelho, eu levo muito a máxima de pregue o evangelho todos os dias. E, se necessário, use palavras. Perfeito. Acho que é isso. Esse é o líder. Seus atos falam mais alto que suas palavras. Né? Exato. Amigos, chegamos ao final de 1 ano de podcast. E desse primeiro ano, eu quero agradecer muito a vocês. Conversa boa. Se você percebeu a profundidade, a sinceridade, depois você checar a influência de cada um de vocês no segmento, é um privilégio a gente ouvir isso, da fonte de quem às vezes está lá tomando decisões, mas sabe a dependência de onde vem, que é das coisas de Deus, né? Vamos para a nossa foto especial. Olha, essa é a última foto desse ano. Olha aí, ó, que coisa boa. Temos lá um quadro com todos os nossos convidados, todos os episódios que tivemos do podcast Inverso. E com vocês a gente termina, né? 52 semanas dando um presente para vocês. Olha aí, meu amigo publicitário, essa canequinha de vocês. Vocês vão ganhar uma, olha! Tá? Para celebrar 1 ano. Brigadão pela presença de vocês. E a gente quer terminar com uma oração, tá? Para que Deus dê iluminação, dê sabedoria, a solidão, os valores que não podem jamais se quebrar e que vocês continuem nos inspirando, né? É muito legal isso. É uma geração que observa os líderes. Críticas vão vir, solidão vai vir, incompreensão o tempo todo, mas o foco certo, a bússola assinada e a certeza de que eu estou no caminho que Deus quer. Caiam o céu, gente. É isso aí. Homens que não se comprem nem se vendem. É a bússola, o polo. É Deus com vocês. Então, obrigado pela generosidade do tempo, tá? E sigam com a gente no Inverso, que aqui você já sabe que se o mundo tá de ponta cabeça, quando a gente pensa de um jeito invertido, a gente alinha as coisas na direção do céu. Então, compartilha, comenta, curta com a gente. Eu quero orar por vocês, agradecer por vocês e todos os demais líderes que acompanham. Nós vamos encerrar com amém. A gente encerra esse programa. Até o próximo programa, que lembra, o próximo é festa. O próximo daí é celebração do ano e aí você não pode perder por nada. Nossa equipe está preparando uma coisa bem especial para você. Então a gente termina aqui com essa sobriedade, solenidade e gratidão para a gente começar mais uma temporada de 1 ano do Inverso com você. Podemos orar, gente? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, aqui pela Tânia, obrigado pelo Fábio, obrigado pelo pastor Maurício. Eles vieram representar, Senhor, inúmeros líderes na solidão de suas cadeiras de gestores, administradores, proprietários. E a gente sabe, Senhor, que no mercado deste mundo falta valor, falta princípio, falta Deus. Mas aqui a gente se anima, Senhor, e ver o foco, a liderança, a orientação do Espírito nas decisões no nível administrativo que cada um deles desempenha. O meu pedido é que essa conversa aqui repercuta, Senhor, para muitos outros eixos de liderança, para muitos outros ambientes corporativos. Faz chegar, meu Deus, essa conversa para que ela possa iluminar gestores, patrões, os chefes, e sintam, Senhor, que é nesse serviço, nessa cautela, nessa afinação com o céu, nessa dependência de joelhos dobrados, as maiores decisões são tomadas com a prosperidade correta, a bíblica, a que nos leva mais perto da volta de Cristo. Obrigado por celebrarmos esse ano de eventos e de projetos aqui no Projeto do Inverso e nossos episódios. Obrigado pela equipe e que aqui junto esses 3 celebremos, Senhor, mais do que nunca, a certeza da eternidade chegando. Continue com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente.